Paz, meus queridos, bom dia, mais um dia na presença do Senhor. Nós sabemos que o que Ele tem reservado para as nossas vidas é infinitamente mais do que eu e você pensamos ou imaginamos. Portanto, meu querido, minha querida, não espere coisas pequenas de um Deus grande, majestoso, que fez os céus e a terra. Se há algo na tua vida que você acha que está morto, que está quebrado, que precisa ser reconstruído, hoje é o dia de você tomar posse dessa bênção. Para o nosso Deus não há impossível. Eu quero falar com você sobre Neemias, quando ele voltou a Jerusalém para reconstruir a cidade, os muros, o altar de Deus. E assim eu e você, nós podemos seguir princípios, orientações bíblicas que vão fazer com que eu e você possamos reconstruir cada área das nossas vidas. Para Deus, nada é impossível e nada está perdido. Então nós vamos ler Neemias 2, no versículo 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedificamos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Ou seja, não passemos mais vergonha diante das outras nações. Talvez haja alguém aqui nesse devocional que tem alguma área da sua vida que precisa ser reconstruída. O que você entende quando se fala da palavra reconstruir? Se é preciso reconstruir, é porque algo já foi construído e agora está destruído, derrubado, acabado, em ruínas. Meus queridos, o que precisa ser reconstruído em sua vida? Faça uma análise e entregue ao Senhor. Se existe alguma área na sua vida que precisa de reconstrução, seja no relacionamento familiar, seja na amizade, na vida espiritual, na ministerial, na vida financeira, na sua saúde, reconstruir vínculos de discipulado, reconstruir uma comunhão de intimidade com o Senhor. Este é o momento. Este é o momento em que o Senhor diz: venha, estou aqui. E eu lendo hoje aqui o livro de Neemias, eu vi tantas coisas fascinantes. O tema central desse livro é a reconstrução da cidade de Jerusalém. Seus princípios são uma oportunidade de Deus para a reconstrução da minha vida, da tua vida. Assim como nós lemos aqui em Neemias que os muros haviam sido destruídos, as portas queimadas em Jerusalém, assim podemos viver hoje, em um mundo fragmentado, onde existem inúmeras vidas completamente destruídas, quebradas, lares desfeitos, instituições públicas abaladas pela corrupção. A nossa sociedade como um todo está enferma. Não somos só eu e você que temos problemas. Toda a nossa sociedade, nação, precisa de cura. Por isso nós voltarmos e lermos detalhadamente a mensagem do livro de Neemias é uma oportunidade de nós abrirmos clareiras e apontar novos rumos para aqueles que desejam reconstruir a sua vida. O livro de Neemias é um verdadeiro manual que trata da restauração da vida, da família, da política, da igreja, da sociedade, da saúde, do seu corpo, enfim, todas as áreas.
É um dos fascinantes compêndios sobre nós termos uma vida vitoriosa em Jesus. Mas é preciso ter cuidado. Um dos maiores perigos que qualquer um de nós enfrenta nesses tempos difíceis é aquele de nós ficarmos tão absorvidos pelas nossas próprias decepções, dores, aflições, nossas próprias mágoas, nossas próprias tristezas profundas, que nós acabamos sendo completamente consumidos por elas. Nós estamos dentro de uma bolha e achamos que a nossa vida é somente sofrimento. Não! Lá fora desta bolha de sofrimento, dor, lágrima, há uma vida de bênção e vitória que Deus preparou para você. Nós precisamos mudar o foco, romper com o velho e acessar o novo que está à nossa frente. Aleluia! O capítulo 2 de Neemias fala do apoio que ele recebeu do rei Artaxerxes para voltar a Jerusalém e começar o processo de reconstrução dos muros daquela cidade. Mas para essa realidade se tornar possível, Neemias adotou alguns princípios de grande e fundamental importância. Portanto, meu querido, abra sua Bíblia, leia novamente Neemias e veja que para construir a vida, ele começou pedindo ajuda. Nós podemos ler aqui no livro, no 7 e no 8, Neemias no capítulo 2, no 7 e no 8. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para que as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei lhe deu isso tudo, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias foi servir ao rei como fazia de costume, mas o seu rosto estava triste como nunca estivera antes. O rei notou essa aparência triste de Neemias e perguntou a ele o porquê de tamanha tristeza. Neemias aqui então relatou para o rei toda a dor que ele estava sentindo em seu coração, e o rei perguntou a ele o seguinte: o que me pedes agora? Neste momento, com um pouquinho tempo para pensar, Neemias imediatamente orou ao Senhor e deu a resposta ao rei, pedindo que fosse enviado para ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Além dele ter conseguido a aprovação do rei, Neemias aproveitou a oportunidade para ousadamente pedir mais ajuda. Quando eu e você decidimos reconstruir nossa vida, nós precisamos fundamentalmente da ajuda de Deus, do nosso Senhor. Mas também tem momentos que nós vamos precisar da ajuda de outras pessoas. Você pode se apoiar em seus líderes, em seus familiares, ler a palavra, ouvir uma mensagem de encorajamento, porque não dá para lutar sozinho. Quando nós tomamos essa decisão, quando fazemos essa escolha, Deus permite que pessoas, palavras, profetas, líderes que estão ao nosso redor se disponham a se ajudar nessa reconstrução. Quantas vezes você tentou reconstruir sua vida sozinho e não conseguiu seguir adiante? Quantas vezes você prometeu que mudaria de vida, mas isso não foi possível porque estava sozinho nessa sua jornada, não teve ninguém para te impulsionar, para te incentivar? Muitas vezes estamos sós.
Ou temos orgulho e não queremos pedir ajuda. E talvez seja o orgulho o maior empecilho para que nós muitas vezes possamos pedir ajuda. Deixe o orgulho de lado, encare o problema de frente, seja capaz de admitir que sem a ajuda de outras pessoas, a reconstrução da sua vida não vai acontecer. Não tente reconstruir tudo sozinho, do seu jeito. Não vai dar certo, você não vai conseguir. Comece em primeiro lugar pedindo ajuda de Deus e Ele te surpreenderá com respostas, estratégias e também enviando pessoas que vão te prestar auxílio nessa reconstrução da sua vida. Lembre-se, para reconstruir a sua vida, não desista diante da oposição. Porque nós podemos ver que aqui na vida de Neemias o mesmo aconteceu. Nós podemos ver aqui. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E eles, quando perceberam isso, quando eles ouviram falar dos planos de Neemias, eles zombaram deles, desprezaram-no e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Será que não percebem que dessa maneira estão se rebelando contra o rei? Nós podemos ver no versículo 19. Mas ao chegar em Jerusalém, Neemias foi recebido com esse tipo de oposição. Em cada geração, em cada vida, em cada ser humano que se levanta para fazer algo diferenciado, sempre haverá aqueles que odeiam o povo de Deus, que odeiam os sonhos e tentam impedir a realização dos seus propósitos. Porém, Neemias estava certo do que queria e não desistiu, mesmo diante dessa oposição que nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor. Neemias sabia que era Deus o idealizador e o patrocinador dessa obra. E esse foi o melhor incentivo que ele recebeu para não desistir, mas para prosseguir, para marchar, para ir avante, mesmo diante da oposição de alguns que estavam ali, zombando, criticando. Eu quero dizer que no processo de reconstrução da sua vida, você vai encontrar oposição. Você vai encontrar gente que será contra a obra que Deus quer realizar em você. Vai encontrar gente que vai zombar de você, que vai criticar você, que vai dizer que isso não é possível. Que essa situação em que você se encontra é definitiva e que você não vai mais sair dela. Mas o mesmo Deus que encheu o coração de Neemias com a certeza da vitória, é o mesmo Deus que vai encher o seu coração com a esperança e a certeza de que a reconstrução da sua vida não vai parar. Reconstruir requer persistência, mesmo diante das oposições. E como eu já disse antes, no meio da execução dos seus planos, haverão situações, surgirão pessoas que tentarão te desanimar, te atrapalhar. Eles até zombarão de você, como os inimigos de Neemias fizeram com ele. Por isso, persistência é necessária. Esforços pela metade, meus queridos, não vão levar à conclusão da obra. Se nesse trajeto Neemias tivesse se abalado
com essas palavras, com essas situações contrárias, ele não teria concluído a obra. Mas em meio a esses empecilhos, permita que Deus seja o seu juiz, que Ele te console, que Ele te encoraje e tenha foco na missão. Não desvie seu olhar, sua atenção. Não deixe essas vozes negativas entrarem, não. Faça como Neemias, que lida de uma maneira tão inteligente com essa situação de pressão e zombaria dos seus adversários. Ele não dá ouvidos, ele segue olhando para o que ele tem para fazer. Mas, meu querido, quais são as oposições que têm feito você paralisar a reconstrução da sua vida? Não dê ouvidos aos opositores. Deus é o seu maior incentivador, o seu maior patrocinador, o seu maior encorajador. É aquele que idealizou essa reconstrução na sua vida. Você vai conseguir, porque o maior, soberano, todo-poderoso está com você. Não desista, persista. Deus nos fornece uma reconstrução da nossa vida espiritual, física, financeira, emocional, mas também nos enche de coragem para não desistir quando a oposição chegar. Portanto, meu querido, ouça somente a voz do seu Senhor, que quer te levar adiante, que quer te levar para um novo nível, que quer te mostrar coisas novas. Aleluia! Para reconstruir a vida, em primeiro lugar, faça uma análise, faça um levantamento das partes destruídas. Nós podemos ver aqui em Neemias 2:13. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Analise o que está quebrado. Analise a parte da sua vida que precisa ser reconstruída. Neemias discretamente chegou em Jerusalém e passou dias observando e avaliando cuidadosamente o estado dos muros da cidade. Através dessa avaliação, Neemias pôde fazer um levantamento das partes destruídas dos muros de Jerusalém. Foi um trabalho cuidadoso, minucioso, discreto, mas de grande importância para que ele pudesse traçar o plano de reconstrução dos muros. Não há como nós traçar um plano de reconstrução da nossa vida sem saber em nós o que realmente precisa ser restaurado. Por onde vamos começar? Quais são as etapas que nós vamos seguir? Meus queridos, se nós quisermos reconstruir a nossa vida, nós vamos precisar ser honestos conosco mesmos, identificando, analisando, fazendo um levantamento daquilo que foi destruído, daquilo que está quebrado, daquilo que já não tem mais vida. E é exatamente nesse momento em que fazemos uma autoanálise verdadeira, honesta, sincera, em que Deus começa a falar aos nossos corações através do seu Espírito Santo. Quais são as áreas da sua vida que precisam de uma reforma geral, uma reconstrução completa? Talvez hoje você esteja se sentindo com sua identidade completamente destruída. Você já não se sente mais filho de Deus. Seus planos, seus sonhos, seus projetos estão jogados no lixo. Sua esperança está falida, quebrada por uma enfermidade. A sua família talvez está fadada ao fracasso.
por várias circunstâncias e situações que aconteceram ao longo do tempo. Lembre-se, você não chegou no fundo do poço de uma hora para outra. Essa situação não chegou nesse ponto da noite para o dia. Analise quais foram os pontos que fizeram com que você chegasse nessa situação. Não há mais alegria, não há mais paz e nem vontade de viver em muitos casos. Se você é capaz de fazer esse levantamento das partes quebradas da sua vida, então eu quero convidá-lo a entregá-lo todas nas mãos do Senhor. Não há construtor melhor. Você está aqui para entregar tudo para Ele, pois Ele tem o controle de tudo. E Ele está aqui, neste momento, para traçar o plano de reconstrução da sua vida. Mas é preciso que você reconheça essas partes que estão destruídas dentro de você. Deus está aqui, neste momento, para restaurar sonhos, para trazer de volta alegria no seu lar, para fazer brotar no seu coração a esperança de dias melhores, para fazer você sentir-se uma pessoa saudável, forte, disposta a seguir. Ele está aqui para estabelecer um novo tempo e uma nova história para a sua vida, cheia de novas experiências sobrenaturais e extraordinários em sua presença. Aleluia! Creia no poder e na bondade da mão do Senhor operando em sua vida, pois a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? E nós podemos ver aqui em Neemias 17, na parte B: reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, ou seja, vergonha. Nós podemos ver também no 18a: e lhes declarei com a boa mão do meu Senhor, que essa estivera comigo. E podemos também ver no 20a: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Diga isso aos seus inimigos: você não faz parte da minha vida a partir de hoje. Só o Deus dos céus é que está comigo para realizar a reconstrução de cada área, de cada parte quebrada da minha vida. Assim fez Neemias. Ele incentiva os oficiais a reconstruírem os muros de Jerusalém. O mais importante no seu relato foi dizer que havia um Deus com eles, que a mão de Deus havia sido bondosa para com ele. Depois vieram os opositores e os zombadores, que começaram a zombar e desprezar o projeto que Deus tinha feito para a reconstrução dos muros. Mas novamente Neemias diz que o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, é quem faria com que eles se tornassem bem-sucedidos nessa empreitada da reconstrução. O que você precisa entender é que nenhuma reconstrução acontece sem que você creia que Deus é poderoso para mudar a história da sua vida, para escrever uma nova história de paz, saúde, tranquilidade e infinitas bênçãos sendo derramadas sobre você. Nada vai acontecer em sua vida se você não for capaz de crer que Deus tem poder para transformar a tristeza em alegria, a amargura em esperança, o fracasso em vitória. Chame hoje Deus para reconstruir a sua vida. Creia no poder e na bondade da sua mão. Deixa que Ele faça.
de você uma nova criatura, alguém que de verdade seja um representante da sua imagem e semelhança. Deus fez você como obra-prima da sua criação. Ele disse que o seu nome estaria lá na eternidade. Ele conhece tudo sobre você, mas ele respeita a sua decisão de confiar ou não na sua mão, no seu poder, na sua bondade. Todos nós somos homens e mulheres em reconstrução. O que falta é admitirmos que precisamos dela. Não há discipulado eficaz sem admitir a necessidade de reconstrução de certas áreas da nossa vida. Eu creio que Deus está falando a todos nós nesse tempo. É tempo de transformação, é tempo de arrependimento, é tempo de reforma, é tempo de reconstrução. Mesmo que as tragédias mais devastadoras existiram na sua vida, nada pode te manter para baixo se você clamar ao Senhor que participe do processo de reconstrução da sua vida. Primeiro, certifique-se de que você está salvo e então faça uma nova entrega da sua vida a Deus e com tudo aquilo que precisa ser reformado, para que Deus possa aceitar você de volta a uma comunhão íntima, profunda, sem distanciamento. Em seguida, doe-se em oração intercessória pelos outros. Quando você ora pelos outros, Deus trabalha por você. E também permita-se receber ajuda, em primeiro lugar, de Deus. Depois dos seus líderes e outras pessoas, deixa eles compartilhar com você palavras graciosas, encorajadoras e que te ajudem a avançar, que te ajudem a ver esse mundo fora da sua dor, que é belo, perfeito, que Deus fez. Por mais esmagadora e dolorosa que seja a tragédia que você experimentou, você pode construir e reconstruir tudo de novo se você fizer da mesma maneira que fez Neemias, reconstruindo a cidade, reconstruindo o altar do Senhor e se colocando debaixo da bondade da mão de Deus, para que ele tivesse forças para conseguir. O teu Redentor vive. Por isso você tem esperança de dias melhores, de dias de abundância, de dias de prosperidade, saúde, tranquilidade, de alegria na sua família. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus, hoje, sem duvidar. Deus abençoe você, em nome de Jesus.